Bom, meus caros, acho que podemos retomar para prosseguirmos nas nossas reflexões. Estão me ouvindo? Ótimo. Então vamos retomar. Nós vimos no começo, na primeira parte da aula, que estamos falando do livro de Platão, A República, que é um tratado sobre justiça. Falamos do mito, da caverna, da representatividade, fizemos um esboço dela, enfim. Então vamos prosseguir. Nessa segunda parte da aula, nos interessa ajustar a ideia de direitos humanos nesse contexto. Então vejam que o direito e os direitos humanos não estão presentes na materialidade. Eles estão presentes no mundo das ideias. E que eles recebem a força da existência pelo espírito. O espírito do conhecimento, o espírito que caminha para a sabedoria, nos leva nessa jornada a enxergar os direitos humanos e o direito como um todo. Parece, meus caros, que determinadas leis são ferramentas materiais projetadas na parede pela fogueira dos amos da caverna, dando a entender que o direito é algo material. E às vezes até na expressão do cotidiano, corra atrás dos seus direitos, eu quero direito, você tem direito. Então, essa expressão ela vai lentamente se materializando ao ponto de ir se distanciando do espírito. E quanto mais materializada está a ideia do direito na sombra da lei, mais distante ela fica do seu espírito verdadeiro. É uma sombra do direito falar que a pessoa tem direito à vida. Eu estou dando à vida uma materialidade pelo direito que o direito não tem capacidade de dar. A vida é uma constante do espírito que projeta o direito como extensão do espírito para viver melhor. Então, o direito é uma ferramenta espiritual da vida. Então, logo, essa ferramenta não pode conceder vida ao seu Criador. Isso só é possível quando uma sombra projeta o direito na parede e eu tenho a entender, ou sou dado a entender, que aquilo é algo material, que eu estou ganhando. Ficou confuso isso, meus caros? Se ficou, eu repito, falem. Vejam aí se essa fala ficou meio confusa. Eu achei um pouco confuso, professor. Então eu vou resumir o seguinte. Você quer direito? Você quer direito a quê? Escolhe. Eu faço uma lei, toma, está aqui a lei e o seu direito. Ou seja, eu materializei uma coisa, uma ideia, que na essência ela provém do espírito.
Ou seja, eu não preciso da lei material. Eu preciso daquela extensão na existência. Encher as pessoas de leis, colocar as faculdades para estudar códigos dessa largura, ou constituições materialmente floridas e bem escritas, de nada servem, porque aquela matéria não vale nada quando você abre a tua janela e vê o país na situação que está, e vê as pessoas na situação que estão, e vê a pobreza, e vê o cárcere, e vê presídio, e vê hospital, e vê favela. Aí eu olho para a lei, a matéria, e olho para o espírito da vida, uma tragédia. Entenderam? Entenderam ou não? Correto, professor. Só falta, e isso tem algumas leis. Toda pessoa tem direito à felicidade. Imaginem vocês, por absurdo, que tem uma lei e fale. Todo homem tem direito a uma Ferrari. Todo homem tem direito a uma Ferrari. Pode pôr isso na lei. Sim, mas cadê a Ferrari? Você vai comprar. Então o que pôs na lei? É assim que funciona. Toda mulher tem direito a uma viagem à Europa. Pois não? Lembra bastante o artigo 6º da Constituição. Todo mundo tem direito à moradia, mas será mesmo que todo mundo tem moradia? Essa é a questão que eu estou demonstrando para vocês, que direitos humanos, ele não pertence à matéria. Ele não pertence à sombra. Ele pertence ao espírito. E que a gente consegue pela percepção dele na existência. Quando eu escrevo isso na parede, meus caros, quem está lá embaixo acorrentado, pelo apego à matéria, crê piamente que tem e fica feliz. Aí eu escrevo na lei, na matéria, na sombra, que todos são iguais perante a lei. Ficamos cá embaixo, acorrentados, todos em frisson. Que isso aqui é uma democracia. E que nós podemos escolher o nosso líder. E usamos os senhores das cavernas rindo de rolar no chão. Porque o direito, como extensão do espírito e categoria de consciência na realidade em que vivemos, ele não existe. As pessoas só conseguem entender o direito como sendo algo materializado na lei. Então, se você quer escrever na lei, eu escrevo. O que mais de lei que você quer? Aí eu vou empaturrando as pessoas de lei, ao passo que a realidade, o espírito, está enfraquecido, está pobre. Essa é a questão. E na medida, só concluindo, e na medida em que a lei me engana com essa materialidade, a sombra, eu que sou apegado à materialidade, me coloco numa posição de acomodação na situação de preso pela corrente naquela sombra. Aquela sombra me satisfaz. Pois não. Então, os direitos humanos estão mais ligados à moral e à ética? Não. Também não. Eles estão ligados à capacidade do indivíduo de estender seu espírito, de compreender-se, o que ele é, o que o outro é,
enfim, ele está ligado a uma expansão da vivência do ser humano. A capacidade que o ser humano tem de enxergar o mundo, de se posicionar nele e travar entre ele e o mundo uma dialética da existência. Então, ninguém precisa pôr na lei quais são os direitos humanos, não. O homem, com o mínimo de sabedoria, ele vai chegando até ele. Mas como isso? Como que isso o objetivo da aula é esse? Até o final vou tentar explicar como isso é possível. Porque o ser humano tem que se libertar da corrente da lei. Ele tem que se libertar da corrente da lei, porque enquanto ele está na corrente da lei, ele está na corrente do legislador. E o legislador é um dos amos da caverna, para que ele possa buscar, através da sabedoria e do espírito, ele mesmo o entendimento do que é isso. Mas como? Veja os nossos limites na caverna, hein? Como a questão é grave. Muitos aí estão falando, professor, não tem jeito. A corrente é pesada, né? A corrente é muito pesada. Mas vamos ver se até o final da aula a gente avança um pouco nessa questão. Certo? Vejamos. Só para dar uma quebrada no raciocínio, eu vou falar de um caso. Vou falar das mulheres do Egito, porque estamos falando de direitos humanos, e acho que um ponto importante de direitos humanos, falar das mulheres. E aí depois eu vou empregar o mito da caverna nessa questão. Certo? Então vamos lá. As mulheres no Antigo Egito, meus caros, elas tinham direitos. Elas eram praticamente equiparadas aos homens, nos mesmos direitos. Elas não eram submissas. Não. E eu estou falando de 2000 antes de Cristo. Mas que estranho. Sim, porque as sombras fazem entender que a história evolui. E a história não evolui. A história pode retroagir. Nós podemos ter retrocessos históricos. O próprio Egito. O que foi o Egito antes e o que é o Egito hoje? A Mesopotâmia, Babilônia, Suméria, que é o Iraque. Que é o Iraque hoje. Então existem retrocessos históricos. Quem faz esses retrocessos históricos? Quem faz esses retrocessos históricos são os mesmos que fazem os retrocessos jurídicos. Porque se eu posso retroceder a história, por que eu não posso retroceder o direito? Essa é a questão. Então, lá no Egito, estou falando de 2000 anos, as mulheres tinham praticamente os mesmos direitos dos homens. Se casavam, podiam se divorciar, podiam gerir bens, cabia a elas a tarefa de administrar o lar, administrar bens dos maridos quando eles não estavam, cabia a elas a atividade de curar, cabia às mulheres. Cabia a atividade de serem sacerdotisas. Elas eram importantes. Espera aí. Elas eram importantes. Incomoda.
Então, quer dizer que a submissão da mulher não é uma coisa natural, mas de hipótese alguma. A história está repleta de divindades femininas importantíssimas, o próprio Egito. O próprio Egito, a deusa Maat, importantíssima. Ísis, importantíssima. E mulheres que chegaram ao ponto de serem, estar no mesmo nível de faraós dentro do Egito, famosas. Por exemplo, Hatshepsut, Nefertiti e, claro, Cleópatra VII, e que estava no poder quando o Egito caiu para o Império Romano. O Egito passou a ser uma província, província é aquele que foi vencido. O Egito passou a ser uma província de Roma, 30 anos antes de Cristo. Então, meus caros, vejam o seguinte: se havia direitos e eles foram alvos de um retrocesso, quer dizer que o direito, ele se locomove. Ele não é uma coisa que passa ao contrário do que se quer acreditar dentro de um padrão evolutivo. Não é nada disso, não. Então, meus caros, vocês podem ficar tranquilos que a maior preocupação do soberano não foi conceder direitos, não. Esqueçam isso. A maior preocupação do soberano foi tomar direitos. E antes que ele pudesse tomar direitos, a preocupação, então, é fazer com que a pessoa seja desabilitada a compreender o que é direito. Ele seja um analfabeto jurídico na sua existência. Ele jamais conseguirá ser um homo jurídicos. Por falar nisso, o salário mínimo vai ser diminuído de novo, né? Estão acompanhando, né? Essa criatura que está lá, até isso ele já está fazendo. E todo mundo aplaudindo, né? Porque a imbecilidade é tanta. O nível de imbecilidade é tanta dos acorrentados que qualquer merda que o sujeito faz, todo mundo aplaude. Mas, retomando a conversa, então, a questão da mulher egípcia, por que esse exemplo? Porque o padrão da mulher egípcia, de 2000 anos antes de Cristo, foi conquistado recentemente na mulher da modernidade às duras penas. Mas como isso? Essa é a questão. Quais são esses mecanismos da caverna que fazem com que o direito desapareça? Que faz com que as pessoas sejam incapazes de descobri-lo e ainda de defendê-lo. Não preciso ir lá longe na história, não. Eu estou falando de hoje. Com diversas pessoas aplaudindo a perda dos seus direitos trabalhistas. Aplaudindo. Coisa que foi conquistada assim com morte. Pessoas aplaudindo a perda dos seus direitos previdenciários. Acha bonito. Quer dizer, é uma coisa que você não precisa ir na história. É hoje que está acontecendo. Então,
Se hoje isso acontece, imagine em outras épocas. E, no entanto, com toda essa barbárie acontecendo hoje, tem pessoas ainda que acham o ser humano assim, o top de linha. A grande criatura do universo, eu não sei para quem. A Terra agradeceria imensamente a grande mente cósmica se não tivesse essa tal de raça humana andando por aqui, destruindo, acabando com ela. Essa mesma raça humana que se acha assim, o top de linha. Uma raça destrutiva na sua natureza. Então, meus caros, se o Egito teve essa situação, esse momento, só um exemplo, né, em que as mulheres praticamente eram equiparadas aos homens. E essa que galgou a função de faraó, essa Hatshepsut, vocês podem pesquisar, ela até barba postiça usava. E ninguém achava aquilo estranho, porque na realidade a barba era apenas um símbolo. E como ela estava naquela função, o símbolo era dela e pronto, acabou. Ninguém falava nada. Então, meus caros, vamos refletir o que faz com que o ser humano seja descapacitado para reconhecer, descobrir e aí o que é mais difícil ainda, manter direitos humanos. E vocês sabem que ter já é difícil. Vocês sabem. Mas manter é muito mais difícil ainda. Qualquer coisa. Bens materiais, amizade, casamento, tudo. Manter é muito mais difícil. Portanto, por que o ser humano é tão descapacitado para, além de descobrir, manter os seus direitos? Ok?